A paz de Deus. Abaixo do vídeo, você encontra ofertas de instrumentos musicais, véus e pastinhas para irmãos. Aproveite as ofertas. Deus abençoe. Em momentos de prova, de luta, quando Deus dava graça tocava instrumento, o Senhor alegrava não só minha alma, como alegrava também a minha casa. Muitas das vezes através do som dos instrumentos, irmãos. Muitas das vezes nós músicos achamos na nossa fraqueza que o nosso som não atravessa paredes, irmãos. Quando estamos provados, tristes, isso Deus deu a graça, num momento difícil da minha vida, quando eu achava que eu não tinha mais saída, a prova estava tão grande, quando eu peguei o meu instrumento e comecei a tocar na minha casa, e achando que estava tudo perdido, irmãos. E assim aquele som começou a atravessar as paredes, e foi até o vizinho. E Deus alegrava a alma também do vizinho e eu não sabia. E quando o Senhor preparou de eu trocar de residência, irmãos, o vizinho falou para mim, uma pessoa que se achava, muitos achavam, aquela pessoa é chata. Mas para Deus, irmãos, não tem ninguém chato. Glória a Deus. Para Deus, quando Deus quer entrar no coração, Ele entra através das palavras, Ele entra através dos hinos. Para Deus, nada é impossível. E assim, quando eu fui sair daquela residência, irmão, naquele apartamento, aquela vizinha olhou e falou assim, que tristeza em ver você partindo. Estava tão bom aqui, e o vizinho falava, como era gostoso ouvir o som do seu instrumento nesse lugar. Trazia uma paz para nós. Por isso, irmãos, os músicos, dá valor para o teu instrumento. As irmãs organistas, toca com alegria. Só Deus sabe a prova, a luta que passamos. Nesse ministério, muitas das vezes é combatido, irmãos. Mas como é gratificante e ver o Senhor trabalhar através do instrumento. Não para a grandeza nossa, mas misericórdia de Deus. Tendo graças a Deus, irmãos. Um homem que Deus tem feito na minha vida, acredito eu, na vida de todos que Deus chamou nessa graça. A maior obra é quando Deus converteu o nosso coração. E mostrou esse caminho glorioso. E me trouxe nesse caminho santo, irmãos. Eu, na época, jovem, moço, gostava muito de andar de moto pelas ruas. Dava trabalho, irmãos, para a polícia na parte de andar de moto, irmãos. Nas outras partes erradas, por misericórdia de Deus, o Senhor fechou os caminhos. Mas gostava eu, irmãos, de na moto fazer essas coisas que o mundo oferecia. E achava eu, na minha inocência, na ignorância, que eu não precisava de Deus na época. E quando eu estava frequentando outros caminhos, irmãos, para os irmãos entenderem, o Senhor me arrancou no meio da macumbaria, da feitiçaria. Quando eu servia a deuses estranhos, e para Deus provar que Ele ama a nossa alma, não tem lugar difícil. Estava eu lá, e quando estava naquela reunião, na madrugada, irmãos, estava acordando, 3 da madrugada na reunião daqueles espíritos. Certa hora ele falava para um uma coisa, recado para outro, e eu ficando de canto, eu falei assim, e agora, né? Não vai falar nada comigo? Pensava eu. Eu queria na época, na minha inocência, eu queria tanto receber esses espíritos. E o Senhor nunca o permitiu. Porque aquele que é reservado do Senhor, o Senhor guarda. O Senhor tem ciúme da nossa alma, Ele sabe os planos que Ele tem na nossa vida. O Senhor conhece Ele lá na frente. E quando aquele espírito veio olhar e veio para o meu lado falar comigo, eu pensei, agora vem coisa boa. Ele olhou para mim e falou assim, você, moço, você não pertence a esse lugar. O homem lá de cima tem outros planos na sua vida. Aqui não é o seu lugar. Para provar que Deus é Deus, irmãos, Deus toma até do nosso adversário, para confessar que Ele é nosso Deus. E quando o Senhor tem um plano, irmão, o adversário pode sapatear de um lado ou do outro, o Senhor vai e resgata a alma. Não tem alma perdida para o Senhor. Quando Ele ama uma alma, Ele entra dentro do inferno. Ele usa da boca do adversário e tem que confessar que Deus é Deus na nossa vida, irmão. Aleluia. Glória. Naquela hora eu saí triste por saber. Se aqui não é o meu lugar, aonde é o meu lugar? E assim comecei a andar pelo mundo. E quando passei em frente a uma congregação, uma voz dizia, aqui é o seu lugar. E eu falava, que voz é essa? Agora estou ficando louco. E passou-se algum tempo, e um irmão meu começou a ir para a igreja. E ele veio a comentar na nossa casa. Na época meu pai também era nessa parte do espiritismo, recebia esses demônios. E ele veio a comentar, cair nessa besteira de falar assim, fui na igreja, e na palavra Deus falou que um próximo a ele vai sentar do lado dele na igreja. Naquela hora, irmãos, eu olhei para ele e comecei a dar risada. Zombei dele e falei assim, o que você quer, crente? Aqui ninguém vai sentar na sua igreja, cada um tem a sua religião. Deixa a gente em paz, vai você com o teu Deus. Mas, irmãos,
Quando sai uma palavra aqui de cima, a palavra não volta atrás. Quando sai uma promessa de Deus, a boca que não confessava que Deus é Deus, confessa que Deus é Deus. Aquele que é difícil, que achamos que não tem saída, esse está na mão, nas garras do adversário, esse não dá fruto. É aquele que o Senhor traz para o caminho, é aquele que Deus se usa para entrar no inferno, para anunciar a graça e dizer que Deus é bom na nossa vida. Aleluia. Naquela hora, irmãos, deixei para trás, mas como uma flecha aquela palavra invadiu meu coração. E quando eu estava saindo para a escola, eu entrei na escola e aquela voz veio para ir na igreja. E aquilo não saía da minha cabeça. Pensava eu, se for para ir naquela igreja, eu vou em tal rua, vou parar em tal lugar, meu irmão vai estar com um carro e ele vai me convidar para ir na igreja dele. Só que eu tinha certeza comigo que não ia estar lá. E quando eu saí, irmão, a hora que eu virei, esquina, olhei o carro dele parado aonde eu perguntei, me deu um gelo, um branco, eu fiquei pasmo, falei, meu Deus, e agora? Quando eu pensei em voltar para trás, ele buzinou e falou, venha cá. Aí eu falei, agora complicou. Eu falei, como eu vou dizer? Eu tirei sarro dele da igreja. E agora como eu vou dizer que eu quero ir na igreja dele? E eu fiquei meio combatido. E naquela hora eu falei para ele, falei assim, tudo bem, você não vai na sua igreja? Ele falou assim, eu não sei porquê. Vamos comigo? Eu falei assim, não. Vou fazer o que na tua igreja? Eu não conheço. E eu usava dessa, do mundo. E quando ele falou assim, vamos comigo, eu falei assim, agora eu vou entrar no caminho de eu ir na igreja dele, sem dar o braço a torcer, irmãos, quando eu queria ir na igreja dele. E eu falei para ele, mas na sua igreja tem moça bonita? Ele olhou, tem moça bonita, vamos lá para você conhecer, para você ver como é que é. Eu falei, se tem moça bonita, então eu vou lá. E fui, irmãos, é um caminho que Deus deu para eu estar indo na igreja, sem dar o braço a torcer. A gente do mundo não vai ter vida, irmão. A gente, por mais que queira, a gente não vai confessar que queremos ir na igreja. E quando eu parei de frente à igreja, irmão, pela primeira vez eu senti vergonha das vestes que eu vestia. Ninguém precisou apontar. Por isso ninguém aponta ninguém aqui, irmãos. É o Senhor que trabalha na nossa vida. E quando eu olhei com as minhas vestes, irmãos, eu olhei e falei assim, eu não vou entrar na tua igreja. Olha o povo, terno e gravata. Olha as moças, tudo bem vestida. Olha o povo, parece que está vestido para festa. Olha a minha roupa, o jeito que eu estou. Eu vou entrar, o povo vai reparar, olhar para mim. Ele olhou e falou assim, não, fique em paz, ninguém vai olhar para você. Se olhar para você, vão ficar contentes de te ver aqui na igreja. E naquela hora eu peguei e falei, tá bom, com muita insistência, acabei entrando, irmãos. Me colocaram para sentar no primeiro banco, me deram em área, eu falei, o que eu vou fazer com esse livro? Eu só acompanha, conforme o número que anunciar, você abre nesse livrinho seu e você acompanha a leitura. Eu fiquei um pouco perdido, irmãos. Mas quando começou o hino dos músicos, irmãos, para quem gostava de música profanas, quando eu escutei o hino dos músicos, aquilo invadiu minha alma, irmãos. Por isso eu falo, é gostoso a parte da música, irmãos. E quando aquele som começava a invadir a minha alma, começou a entrar uma alegria que eu não senti na minha vida, irmãos. Por onde eu passei, eu nunca senti isso. E aquilo foi tocando, aí chegou na hora da testemunha, na parte da oração, ajoelhando para orar. E Deus tomava o povo no glória, no aleluia, na linguagem. E quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, aqui também baixa o santo. Só que, irmão, no onde eu servia era o espírito contrário. E aqui realmente é o Espírito Santo de Deus. Que toma o teu povo na terra, que visita o povo na virtude. E aquilo começou a me dar uma alegria. Eu falei, que gostoso, aqui é diferente. E chegou a hora da testemunhança. Eu estou resumindo bastante, irmãos. Chegou a hora da testemunhança, os irmãos contavam obra de milagre, de fé. E eu olhava e falei, esse povo é mentiroso. Só esse povo quer ter Deus. Imagina que Deus faz isso. Pensava eu, irmãos. Mas, irmão, quando a gente é tão mesmo, o Senhor faz você ver obras. As obras que Deus permitiu eu ouvir, eu não só ouvi aquelas. Eu vi obras maiores do que aquelas. Para Deus provar que Deus é Deus na nossa vida, irmãos. Não é merecimento de cada um, é misericórdia de Deus. E quando, irmãos, eu olhei aqui, eu falei, nossa, é diferente. Chegou a hora da palavra, irmãos. Deus tomava, irmão, na palavra, me apontava no banco e falava a minha vida. Falava, você, irmão, você entrou aqui hoje. Você não sabe o que você está fazendo, você está um pouco perdido. E você falou, que lugar gostoso. Eis que eu tenho um plano na tua vida, um plano de salvação. Eis que vou te chamar nesse caminho. Vou te colocar um instrumento para você me louvar. Vou fazer uma obra na tua família. E vou mostrar que eu sou o teu Deus. E Deus assim, irmão, começou a converter meu coração. Tem pessoas que falam, tem que levar uma pessoa no culto várias vezes para Deus converter. Tem pessoas que apenas um culto já é convertido. E um culto o Senhor entrou no meu coração. E apenas um culto o Senhor invadiu minha alma e mostrou que esse é o caminho da salvação. Naquela hora eu não saí contente. Terminou o culto. Fui embora, meu irmão chegou, e aí, o que você achou da igreja? Eu falei, é gostosinho, não é ruim não.
Aí eu olhei, tá bom, vamos amanhã de novo. Eu falei, não, não força não, não começa. Deixa eu no meu tempo, você na tua igreja, quando der vontade eu vou. Mas, irmãos, uma vez provando desta água, irmão, você não fica longe. Na noite seguinte eu queria congregar. E assim fui congregando noite após noite. E quando minha mãe descobriu que eu estava na igreja, eu pensei, agora vai ficar contente, eu estou indo no caminho de Deus. Ela ficou revoltada e falou para mim, eu não quero você naquela igreja de crente. Não foi lá que eu ensinei você o caminho. Não quero você mais lá. Eu falei, meu Deus. Eu achava, na minha inocência, que ela ia ficar contente, ficou triste. Mas eu não deixei desse Deus, irmãos. A palavra diz que temos que deixar nosso pai e nossa mãe. Para servir o Senhor aqui, Ele coloca tudo na frente de Deus, não é digno de Deus, irmãos. Eu preferi escolher a boa parte. Que fiquem bravos comigo o mundo. Mas o importante é o Senhor estar na nossa vida. Naquela hora eu fiquei em paz. Falei, tudo bem. E eu saía, irmão. Ela falava, vamos, você vai, vamos andar de moto. Mas eu ia na igreja, congregando noite após noite, e confiando na palavra de Deus. E quando, irmão, para Deus provar que nada atinge nós, irmãos, Deus permitiu do meu pai ser domado pelo espírito contrário, o qual ele pegou a arma dele e veio apontar para mim e falou, eu odeio você, eu vou te matar. E eu olhei aquilo, clamei ao Senhor, falei, Senhor, tenha misericórdia de mim. Quando ele veio apontar e puxar o gatilho, aquela arma falhou. Puxou novamente a arma, falhou, ele olhou na arma nova, com munição nova, guardou na sua cintura. Saiu para a rua, quando ele saiu na rua, as pessoas viram que ele estava armado e correram tudo. Por isso que eu falo, irmãos, é gostoso servir esse Deus. Nada e nem ninguém tem o poder de tocar na nossa carne e na nossa alma, se Deus não permitir. Aí passou-se o tempo, e para Deus me chamar nessa graça, irmãos, tive que passar um cálice amargo. Deus permitiu eu ver o meu irmão sofrer um acidente, e Deus mostrava uma semana antes do acidente dele. E quando eu vi ele sofrendo um acidente, eu falei para ele, toma cuidado, e no mesmo dia, o Senhor assim permitiu, de ver ele falecendo na minha frente. Com todo o conhecimento na área do atendimento, não pude ter nada para fazer. E assim o Senhor começou a quebrar meu coração e eu dizia, Senhor, cadê tu na minha vida? Agora mais essa prova, Senhor. Só que eu não sabia que era um caminho para Deus quebrar o coração. E assim o Senhor permitiu que quando eu falei, Senhor, eu vou buscar a tua palavra pela última vez na tua casa. Se tu não falar comigo cara a cara, eu não volto mais na tua casa. Não é, irmãos, hoje a gente pensa, como é errado a gente dizer isso. Mas a minha angústia, só eu servindo a Deus dentro do meu lar. O espírito contrário se manifestando. A prova de fogo no meu lar. Eu falei essa coisa com o Senhor. Mas o Senhor, irmãos, Ele é misericordioso e amoroso. Quando eu entrei na igreja, eu vi aquela igreja cheia. Para a minha surpresa, era dia de batismo. Quando eu entrei na igreja, eu olhei assim, eu falei, dia de batismo. O adversário falou no meu ouvido, vai embora, você não quer buscar a palavra? Aqui não é o lugar. E eu ia sair, Deus tomava no servo de Deus e falava, irmão, fica aqui comigo. Assista o batismo, escuta a palavra. Eu falei, eu preciso buscar a palavra, mas no batismo vai ter uma palavra. Deus vai falar com a tua alma. E naquela hora Deus falava realmente com a minha alma. E falava que Deus ia cuidar da minha vida. Que Deus me amava. E quando Deus começava a tocar o meu coração, para resumir bastante, pedia sinal para Deus, Deus dava o sinal. Pedia um hino, Deus dava um hino para tocar. E quando eu falei para o Senhor, Senhor, eu nunca pedi essas coisas. E eu nunca vi tocar. Se o Senhor tocar um hino de funeral agora, eu sei que é comigo. Deus tomava o irmão. Na presidência dizia, uma alma pediu um sinal para mim. E o Senhor, para provar que ama a tua alma, o Senhor vai dar esse sinal. Vamos tocar o hino, os que no Senhor dormiram. Porque hoje Deus vai fazer uma obra de milagre dentro da sua casa. Deus vai mostrar que eu te amo. Hoje eu digo, eu te amo, que é o sinal. A igreja começou a dar glória, aleluia, os músicos começaram a tocar. E Deus invadia a minha alma, irmãos. Com uma alegria tão grande que eu esqueci da minha prova. E quando eu pensava, Senhor, agora é hora de ir batizar. Eu estava acorrentado no corredor. Eu não tinha força de sair. Para resumir, irmãos, quando Deus falava do irmão, você não vai vir, eis que te dei os sinais que você pediu. Não tendo mais ninguém para batizar, vou dar um tempo. Ele olhou para um lado, olhou para o outro. Eu estou resumindo muito, irmãos, essa obra. Pelo tempo, e tem muitos irmãos para testificar a grandeza desse Deus. E quando ele olhou e falou, não tendo mais ninguém, Deus abençoe a todos, Deus seja louvado. Naquela hora o Senhor falou no meu coração, se você não vir agora, você termina igual teu irmão. Você conhece a palavra, você não terá perdão. Naquela hora eu esqueci que encerrou o batismo, levantei a minha mão e saí andando pelos corredores. E quando andei nos corredores, todo mundo sabia na minha vida, irmãos. Deus tomava a igreja no glória, no aleluia. E quando eu entrei para se trocar, irmão, começou um
numa guerra, o adversário não queria que eu batizasse. Mas quando uma igreja está na comunhão, quando uma igreja está na virtude, irmãos, o adversário não aguenta a virtude, não aguenta a comunhão, não aguenta o glória. E quando Deus tomava o povo no glória, Deus queimou o adversário, fez eu permitir de descer as águas, aleluia. E quando eu pisei nas águas, aquela voz sumiu da minha cabeça. Naquela hora Deus tomava o irmão, colocava a mão sobre minha cabeça e não permitia ele batizar, ele dava glória, dava aleluia, a igreja no glória, no aleluia. Naquela hora Deus me selou com a promessa, saí batizado, selado, e estou dizendo que esse Deus é bom. Esse Deus é maravilhoso, irmão. Quando pedimos um sinal para o Senhor, bota o céu e a terra, a palavra não passa. Deus por misericórdia, Ele cria os caminhos, Ele prova para o inferno que ama a nossa alma. Naquela hora, irmãos, pensava sair contente e radiante da igreja. Esqueci de todas as palavras. E quando eu estava no batismo, lembrando uma outra coisa, irmãos, eu falava assim: Senhor, se eu batizar, minha mãe disse que eu não sou mais filho dela, como vai ser da minha vida? E Deus falou: irmão, eis que a tua família está aqui. Quando você estiver na tua prova, eu vou ser teu pai. Quando você pedir uma palavra, a palavra vai ser a tua mãe. Ela vai te dar conselho. E quando você se sentir sozinho, eis que te dou vários irmãos para serem irmãos seus. Você nunca vai se sentir sozinho. Por isso chamamos nós de irmãos. Irmãos e irmãs. Somos uma família de Cristo. O filho que serve a Deus com alegria nunca está sozinho. Glória a Jesus. No outro dia, minha mãe me chamou no quarto dela e disse: pensava eu, como que pode saber de uma coisa se ela não serve a esse Deus? Ela me chamou e disse: você não tem nada para me contar? Eu falei: eu vou contar o quê, mãe? Não tem nada sério para falar comigo? Eu falei: que eu batizei ontem. E ela falou assim: por que você não falou que ia batizar naquela igreja? Aí eu peguei, abaixei minha cabeça e falei: Senhor, e agora? Aí eu falei para ela: mãe, lá na igreja nós não escolhemos o dia e nem a hora de batizar. Eu fui na igreja buscar uma palavra e o Senhor me chamou. E assim eu obedeci a sua voz. Ela olhou e falou: tudo bem, você batizou naquela igreja, eu nunca vou pisar naquela igreja com você. Mas que Deus te abençoe no caminho que você escolheu. Você não vai poder ir num lugar, não pode ir pra balada, não pode fazer nada que você fazia. Eu olhei para ela e falei: mãe, já faz muito tempo que eu não faço nada disso. Ela: que Deus te abençoe. Mas quando Deus fala que vai fazer a obra, pode falar que não vai pisar, pode falar mal de Deus, pode dizer que não vai ser crente. Quando o Senhor tem um plano na vida, irmão, vai servir a Deus, vai entrar na igreja, vai dar glória ao Senhor. E a pessoa que não queria congregar, hoje já está congregando. E aquele que não acreditava no poder de Deus, quando foi assistir um batismo, tinha dor na coluna, fazia anos com a dor na coluna. Quando Deus tomava a irmão nas águas, falava a vida dela e começou a dizer: hoje você está liberta desse lugar. Deus libertou do problema da coluna. Terminou o batismo e falou: nossa, aquele pastor falou comigo, invadiu meu coração, deu um negócio diferente, e eu não estou mais com dor. Eu falei assim: Deus se agraciou e te libertou da sua enfermidade. Aí teve que confessar que Deus é Deus nesse lugar. E assim, irmão, Deus começou a movimentar os caminhos. Minha irmã hoje já serve a Deus, já é batizada. Deus já começou a converter minha família. Até primos que eu não sabia que eram muito idólatras, hoje é nossos irmãos. Para cumprimento da palavra, que Deus não é mentiroso. E Deus não é homem para se arrepender das suas promessas. Quando Ele te faz uma promessa, Ele zela para cumprir. E assim na minha vida foi. Deus permitiu de passar provas terríveis, mas de ver o seu poder, a sua grandeza. Quando eu pedi um sinal para o Senhor assim o deu. Quando o Senhor permitiu eu passar uma prova de Jó, do qual vim perder tudo que eu tinha, família, bens materiais, porque servimos a Deus não pelos nossos materiais, sim para a nossa salvação. E quando assim fosse embora tudo, onde eu perdi tudo, eu estava no meu apartamento na época, o adversário dizendo: lança-te daqui abaixo, acaba com a tua vida, você não tem mais nada. Não sei por que o Senhor traz contra isso, irmãos. Naquela hora eu comecei a ficar combatido, abri a janela e falei: vou pular desse apartamento, eu não tenho mais nada mesmo. Quando eu fui para fazer aquele intento, irmãos, como que pode ter irmãos meia-noite no meio da rua? Naquela hora o Senhor permitiu de irmãos estar embaixo do apartamento, começaram a louvar a Deus com um hino de madrugada. Naquela hora eu olhei aquilo, começou a me dar uma alegria, ao mesmo tempo
Já que você disse que não tem mais nada, desça para ouvir mais a última coisa. Quando eu desci, aquelas pessoas estavam me abraçaram. Deus tomava umas nas palavras de Deus e dizia: você, moço, perdeu tudo que você tinha. E hoje o Senhor permitiu de nós estarmos aqui para dizer que Deus ama a tua alma, que Deus tem um plano de salvação. Eis que a segunda glória vai ser maior do que a primeira. Eis que vou criar os caminhos. Aquilo que tu perdeu, eis que te darei. Não porque eu queria bens materiais. O que eu mais tinha medo de perder a graça de Deus, a virtude dos céus. E quando a prova material vem, é tranquilo. Mas quando a prova espiritual, isso mexe com a gente. Naquela hora o Senhor me libertou e falou: pode buscar a palavra que o Senhor vai falar contigo. Entrei na igreja para buscar a palavra do Senhor, tomar o vaso de Deus. Quem nasceu para dar glória, vai dar glória. Quem nasceu para tocar, vai tocar. Quem nasceu para glorificar, anunciar, pregar, vai ter que me servir. Onde eu calo inferno na tua vida, a segunda glória vai ser maior do que a primeira. E assim o Senhor criou os caminhos. Começou a virada de cativeiro. E hoje eu estou dizendo que Deus, Ele não é bom, Ele é maravilhoso na minha vida. Glória a Deus. Quero estar de pé até o último dia dizendo que esse Deus é bom na minha vida. Creia, igreja, no Deus que você serve. Creia no Senhor. Ele é o mesmo Deus que fez a obra na minha vida. Foi a obra na vida de você. Aquele que você tem por perdido, o Senhor já está criando os caminhos. Eu queria estar aqui dizendo que Deus é bom. Esse Deus é maravilhoso. Agradeço a Deus por muitas obras. O Senhor já permitiu de ver pessoas que estavam desenganadas para nunca mais andar, está andando por misericórdia. Pessoas que estavam desenganadas na UTI, em uma semana o Senhor arrancou da UTI. Isso é o nosso Deus. Eu não trouxe salvações, irmãos, mas convido a todos vós, congrega conosco. Eu vim da cidade de Itapetininga. Não tinha planos de congregar aqui hoje. Vinha a trabalho. Mas o Senhor, quando estava saindo, o Senhor disse: pega a sua arma, que é o nosso instrumento, e vai, que eu vou te mostrar lá aonde você tem que ir. E assim o Senhor permitiu de estar aqui. Convido a todos vós, congreguem conosco. Minha congregação na Vila Rio Branco, cidade de Itapetininga. Será de muita alegria receber a todos vós. Culto segunda, quarta, sexta e domingo. O mesmo amor que eu recebi aqui, vocês irão receber lá. Muitas das vezes temos medo, às vezes, em igreja grande, uma bonita. Porque a gente diz: igreja grande e bonita não tem amor. Irmãos, eu posso confessar. Desde a hora que eu entrei aqui, os irmãos me receberam com amor, como se me conhecessem há muito tempo. E aquilo eu vi, realmente tem amor nesse lugar. Esse lugar tem virtude e tem comunhão. Eu vou daqui maravilhado de ver uma obra tão linda, não material, mas sim também espiritual. Volto de volta às nossas orações. Ore a Deus por mim e por minha família, que em minhas orações não esquecerei de nenhum de vós. Agradeço a Deus por tudo, por essa força. Só o nome de Deus seja eternamente louvado. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Irmão, testemunhando os irmãos. Glória a Deus! Na frente, nós vamos encerrar a liberdade. Glória! Deus seja louvado. Amém! Está avançado, meu amado, mas vou agradecer como Deus chamou nas águas do batismo. Tem muita obra para contar, mas a hora está avançada. Eu sou de Monte Sião. A minha comum é Parque Generoso. Eu vim aqui na casa do meu filho, Josias, para trabalhar, vim segunda-feira com minha esposa, e vamos embora domingo de manhã. Eu tinha 20 anos quando Deus me chamou. Eu já era músico lá de fora, só que não estava tocando na banda ainda, mas vamos assistir um batismo pela primeira vez, no sítio, andando 30 quilômetros a pé, de ida e volta. Foi 6 da minha casa, o primeiro batismo, Deus chamou 6 da minha casa. Nunca tinha visto falar em batismo, não tinha assistido, todos nós batizemos, comemos a Santa Ceia. E antes de eu chegar no batismo, Deus me libertou do cigarro, nunca mais fumei. Tenho 57 anos agora que Deus me chamou, 57 anos de música. Eu tenho meu instrumento que eu comprei há 57 anos atrás. Eu estou vendo até hoje um trombone. Trombone viril, antigo, dá ouvir meu instrumento. É uma coisa incrível, eu cuido muito bem dele, tenho muito amor por ele. E, então eu estou louvando a Deus nessa noite por isso daí. Se fosse ficar contando obra nesses 57 anos,
Mas Maricia contando a obra de Deus aqui. Mas peço oração para a Irmandade, ora para minha esposa, muito doente, tem um diabetes muito descontrolado, muito violento. Então peço oração para toda a minha família, meus netos, minhas netas, meus filhos, minhas noras. E estou aqui contando que Deus é bom na nossa vida. Eu fui cometido da enfermidade do câncer, fez 9 anos, em 2015 eu fiz uma cirurgia e o câncer meu era maligno, então minha esposa correu, acudiu quanto antes, fiz a cirurgia e Deus me abençoou. Eu não precisei tomar nem comprimido até o dia de hoje. Faço eu vou dizendo que Deus é bom na minha vida. E Deus tem me dado força para me trabalhar até hoje. Então a minha idade é fácil de contar, porque eu tinha 20 anos, 57 anos de crente, tenho 77 anos, ainda trabalho de pedreiro. Só vou contar uma obra que Deus fez na minha vida para trabalhar de jardineiro, bem rapidinho, viu? E anunciou uma coleta lá na central, e eu tinha um dinheirinho no bolso, que tempo, faz muito tempo, e desde esse dinheirinho na coleta, no outro dia eu tinha que pagar o papel de luz, de água, e desde o dinheiro na coleta, fui trabalhar no hotel, trabalhar de jardineiro na época, e na hora de ir embora, um casal de gente me pediu umas mudas de flor, tinha muita flor, e eu pedi para a dona, que eu nunca gostei de dar nada para ninguém sem pedir. Ela falou, olha só, Anete, meu nome é Anete, se o senhor não der a muda que eu comprei agora, o senhor pode dar uma vontade das mudas de flor. Eu vou me apunhar de muda de flor para a pessoa, e ela me deu uma gorjeta, foi certinho o dinheiro que eu tinha dado na coleta. Na hora do almoço eu vim em casa, peguei a bicicleta e fui lá e paguei o papel de água. E estou glorificando a Deus nessa noite. Vou contar uma obra bem rapidinho. Um dia o irmão ancião lá de Maldição, que é o irmão Erasmo, não sei se algum irmão conhece, anunciou para dar uma. Estava construindo um parque generoso, e anunciou para dar uma coleta, uma quantia de R$10 cada uma naquela época. Há muito tempo. E um dia eu levantei cedo, não tinha dinheiro que estava longe do meu pagamento, eu levantei, tentei abrir o portão lá na rua e uma notinha de R$10 assim. Eu catei e fiz no bolso, falei minha esposa, achei R$10 e o dinheiro que o irmão pediu para todo mundo dar R$10 cada um na coleta. E eu estou glorificando a Deus nessa noite, essa noite. Eu não puxo meu instrumento, meu trombone, porque eu gosto muito de tocar em casa, toda semana, toco 3, 4 vezes por semana, me congrego, toco. Então, eu trouxe meu instrumento que eu não fui preparado para congregar. Então, a próxima vez eu vou trazer meu instrumento para me glorificar o nome de Deus. Eu prazer de tocar na casa de Deus também. Agradeço a Deus nessa noite, peço perdão na mandado. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Levando na presença do Senhor, segundo todos nós, para agradecer ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, que Ele tem tido a minha alma, que faça notória, querida Irmandade, que no ano de 2007, de 16 de dezembro de 2007, eu mudei do Jardim de São Fernando para Sumaré, Parque das Nações. No ano de 92 eu me casei, morei ali, comi bastante palavra gloriosa na boca do irmão Valtenor Teixeira. Tenho na minha alma guardada até hoje a lembrança viva, quanto Deus usou daquele servo. Mas eu dou graças a Deus nesta noite, porque o Senhor permitiu eu ir agora em 2023 para o estado de Minas Gerais, na minha nação, a parte naturalidade. Estou morando ali perto de Uberlândia, tá? Minas Gerais. Convido a querida Irmandade para congregar conosco, porque ali a obra é pequena, mas o amor está no coração da nossa querida Irmandade. Por graças a Deus, o irmão vai perdoar
mas eu tenho que contar essa obra. Aleluia. Glória a Deus. A irmandade fica bem na comunhão, porque é uma obra de milagre que Deus fez comigo quando eu morava no São Fernando. Eu ia contar 3, mas o Senhor falou, conta essa, porque essa você não pode deixar. Dou graças a Deus. Eu trabalhava no Herói como Plaza Hotel naquela época, e a minha filha pequenina, por nome de Tainá, dou graças a Deus, que ela foi internada no Dr. Mário Gatti, que foi acometida da broncoplasma. Ali ela não respirava, ela não sentia o ar, ela ficou numa situação tão difícil. E eu visitava ela todos os dias, passava lá, porque eu vinha trabalhar de bicicleta lá do São Fernando, no Jardim do Trevo, que está situado ali em frente, ali o shopping, o Herói Plaza. Dou graças a Deus que eu passava, olhava para ela e via naquela vitrine, eu via ela sorrir, e ela chorar. E ela falava, no meu coração eu sentia, papai, não aguento mais. Na minha alma eu sentia, eu falava, Senhor, faz um milagre. No momento que eu estava diante daquela vitrine, o doutor chegou em mim, cutucou, falou, pai. Falei, pois não. Ele falou, sua filha está com 60% de oxigênio no sangue. Se ela chegar a pegar 40, ela vai a óbito. A medicina não tem mais nada para fazer para sua filha. A medicina não tem mais recurso. Se você tem fé no coração e tem Deus, clama o seu Deus, porque agora é o momento. Dou graças a Deus que dali fui clamando na minha bicicleta até chegar. Na sala cantar o Vitorita, muito foi. Chegaram aqui em São Fernando, quando chegou, era uma terça-feira. Quando o senhor quer dar obra, quer lembrar, como que eu ia lembrar que era uma terça? Eu fui congregar, o senhor mandou uma palavra e falou assim, a sua filha está desenganada, está falando que o médico falou que se chegar a 40% de oxigênio no sangue vai a óbito. Mas amanhã eu faço um milagre, você vai glorificar o meu nome. Dou graças a Deus, porque o Senhor tomou o nosso irmão Valtenor Teixeira, guiado pelo Espírito Santo, pregou a palavra, voltando para o meio dos músicos e falou, irmão músico, você verás a glória de Deus na tua vida. Dou graças a Deus, querida irmandade, por quanto fui trabalhar na volta ontem, a minha filha estava com 80% de oxigênio no sangue. Hoje ela é organista, toca cantando em Alamandaia, toca cantando que o Senhor visita. Tua irmandade é como congregação dela, é no jardim, aleluia. Grande Deus, Ana, ali em Sumaré, e o Senhor tem feito obra, tem passado prova, mas o Senhor tem mostrado presente, porque mostrou que é a filha da promessa na minha vida. Posso falar hoje que estou sozinho, não tem problema, ninguém vai ser exaltado, só o nome de Deus que merece ser exaltado. Deixei o servo levantar na frente, porque ele é muito mais velho que eu, e tem que ter o respeito aos mais velhos. O respeito e a honra. Deus dá vitória. Se você honrar o teu Deus, Deus te honrará. Mesmo se você não honrar, Ele ainda te honra. Se você deixar essa graça, a palavra de Deus tem que cumprir, porque ela não volta vazia. Então não deixe essa graça por nada. Padece, chora, estremece, grita na enfermidade, mas não deixe esse caminho, porque aqui é o caminho da salvação. Aquele que nos conduz à vida eterna. Não sei bem agradecer a Deus direito. Aleluia. Sou analfabeto, não sei falar. Mas entrei nessa Campinas
Me formei em refrigeração, de curso em curso. Entrei numa grande empresa, trabalhei 20 anos, não vi meus filhos crescer, fui mandado embora injustamente. E estou com uma causa na justiça, dia 10 agora de setembro. Aleluia, colocaram 5 médicos contra um da minha parte. Mas Deus é Deus. E Ele dará a vitória para mim com a oração dessa querida irmandade. O Senhor vai mostrar, o Senhor vai mudar o meu cativeiro. E o nome de Deus será glorificado. Estou morando aqui menos de 10 quilômetros daqui. Mas se Deus preparar, voltarei aqui. Primeira vez que congrego nessa congregação reformada. Congreguei bastante na antiga. Estou muito feliz. Perdoais o tempo tomado, mas dou graças ao Senhor, porque a Ele merece toda a honra e toda a glória. Não, eu vou tomar o tempo da palavra. Dou graças a Deus por tudo. Convido essa irmandade para congregar com a gente ali na Cidade de Prata, na beira da rodovia 153. Quem vai para Goiânia tem que passar dentro da cidade. Não tem jeito. Então não tem desculpa, dá para congregar. Nosso irmão Moisés de São Fernando foi em 3 carros, missão lá, e Deus fez obra, milagre, e o nome de Deus está sendo glorificado. O irmão Moisés de São Fernando já mudou para outras congregações, mas sempre esteve comigo e conheci ele. Desde quando eu vim para cá, dou graças a Deus por tudo, e o nome de Deus seja louvado. Amém.